Olá, você confere agora as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB Nacional e Seccional de Tocantins realizam ato em defesa da advocacia e em protesto à morte do advogado Danilo Sandes Pereira. OAB participa da abertura do 21º Congresso Nacional da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, o CONPREV. E mais, Ordem decide ir ao Supremo Tribunal Federal contra a eficácia do crime de desacato previsto no Código Penal. A OAB Nacional, em parceria com a Seccional de Tocantins, promoveram em Araguaína um grande ato em defesa da advocacia. A ação é uma reação da classe em protesto ao assassinato do advogado Danilo Sandes Pereira, no final do mês de julho. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em uma mobilização nunca antes vista em Tocantins, a OAB Nacional, diretores, presidentes de seccionais e da Comissão e Procuradoria de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia realizaram uma grande marcha em solidariedade e protesto ao assassinato do advogado Danilo Sandes, em julho deste ano. Danilo foi morto por negar fraudar a distribuição de bens de um inventário de cerca de 7 milhões de reais, a fim de beneficiar uma das partes. Em um gesto simbólico, a sede do Conselho Federal foi transferida para Araguaína, cidade onde o advogado atuava. A marcha, com centenas de pessoas e junto da família de Danilo, percorreu as ruas da cidade, demonstrando a indignação da classe ao assassinato. O Danilo nos deixou neste crime bárbaro, dando um exemplo extraordinário, trabalhando por aquilo que a advocacia, por aquilo que a OAB mais trabalha, que é pela ética do exercício profissional. O presidente nacional definiu o momento como sendo não só de luto, mas também da luta de toda a advocacia. Luta da advocacia e luta da sociedade. Não apenas da sociedade dessa valorosa sucessão, mas é um momento de nós, como brasileiros, lutarmos por menos violência, lutarmos por um outro patamar ético no Brasil, o que, aliás, o Danilo estava fazendo. Uma comissão na Seccional de Tocantins será formada para acompanhar o caso. Além disso, advogados foram contratados para auxiliar no trabalho. A advocacia hoje começa a reagir e nós não vamos parar até que tenha uma solução final desse caso. A medida demonstra que tanto a seccional quanto a OAB Nacional não vão medir esforços para cobrar rigor nas investigações, até que haja uma solução para o crime. Mostrar que o advogado é solidário um com o outro na luta pela defesa da nossa profissão. Esse momento crítico em que nos solidarizamos com a família, com a advocacia de Tocantins, com a advocacia de Araguaína e um diálogo também com as autoridades no sentido de que a apuração, de que a condução desse caso, de que o esclarecimento desse caso e o processamento dessa situação toda se dê de forma rigorosa, com a transparência necessária e com um diálogo com a sociedade no intuito de que esta situação dramática que aconteceu com o colega advogado, ele seja uma referência para que não mais se repita. A exigir das autoridades uma apuração efetiva e uma penalização exemplar para que nós possamos ter a tranquilidade de que fatos como esse não mais ocorram, o que lamentavelmente é tão comum aqui nessa região do norte e nordeste do estado. À família do advogado foi garantido todo o apoio do sistema de prerrogativas da Ordem para esclarecimentos e dúvidas quanto ao processo. Todos os nossos melhores colegas do sistema de prerrogativas estarão à disposição para funcionarem como assistentes de acusação no momento certo, de modo que se faça justiça ao final. A Polícia Civil de Araguaína prendeu o acusado de ser o mandante do crime. No entanto, ainda procura o executor e possíveis envolvidos.
O ato, realizado pela OAB Nacional, pela Seccional de Tocantins e pela Subseção de Araguaína, marca a solidariedade e defesa das prerrogativas da advocacia. As advogadas e advogados sergipanos agora contam com o aplicativo Prerrogativas da Advocacia. A plataforma foi lançada no estado com a participação do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. No evento, além de exaltar a defesa da classe, Lamáquia traçou um panorama da atual crise do país. O aplicativo Prerrogativas da Advocacia agora pode ser usado pelos profissionais de Sergipe. Ele foi lançado durante evento organizado pela Seccional do Estado e com a presença do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. A plataforma permite a denúncia de violações, solicitação de intervenção urgente da ordem nos casos de abusos no exercício da profissão e muito mais. O presidente Henrique Clay, com a sua sensibilidade, com o seu compromisso e com a responsabilidade que tem com a causa da advocacia, está hoje entregando a todos os advogados e advogadas este aplicativo que é essencial para o exercício profissional do advogado no dia a dia e, acima de tudo, para valorizarmos e buscarmos respeito às prerrogativas profissionais da nossa profissão, que pertence, ao fim e ao cabo, ao próprio cidadão. Na cerimônia, com a presença da diretoria da OAB Sergipe e de centenas de advogados e advogadas, Lamáquia exaltou a defesa da atuação profissional livre da classe e criticou a falta de capacidade instalada do Poder Judiciário. Além disso, traçou um panorama da crise vivida no país. O presidente nacional da Ordem foi homenageado em reconhecimento à dedicação e atuação em favor da classe. Na ocasião, o presidente da seccional sergipana, Henrique Clay Andrade, destacou todo o debate e envolvimento da OAB Nacional para a criação do aplicativo no estado. A sanção do piso salarial da advocacia no estado foi comemorada durante o evento, um marco histórico para os profissionais de Sergipe. O que vi aqui hoje é algo que merece ser saudado exatamente por isso, ou seja, toda a advocacia valorizada a partir desta conquista que é o piso da advocacia. A OAB participou da abertura do 21º Congresso Nacional da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, o CONPREV. O evento debateu temas importantes à advocacia pública federal. A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais realizou o 21º Congresso Nacional, onde também comemorou seus 25 anos de criação. A OAB esteve presente na ocasião. Em discurso, o presidente da Ordem ressaltou a importância da advocacia no país, seja ela privada ou pública. Cada vez mais nós temos incentivado a participação efetiva de toda a advocacia dentro da OAB, notadamente hoje da advocacia pública, que é tão importante neste país e que precisa, sim, ser valorizada, não como advocacia de governo, e sim como advocacia de Estado, pelo que representa e pelo seu trabalho. Lamáquia também analisou o momento do país. Para ele, é fundamental a participação de toda a advocacia para a defesa do Estado democrático de direito, das instituições, da Constituição e dos direitos humanos. Se muitos dizem que vivemos aí uma crise econômica, uma crise política, eu digo que nós vivemos sim uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. Algo precisa efetivamente ser feito e nós precisamos mudar de patamar. O Brasil precisa ter na ética, na moralidade, a sua grande bandeira, a sua grande missão, e isto passa exatamente pelo trabalho de cada um dos advogados públicos hoje como verdadeiros fiscais da lei e da legalidade no Brasil. Ele lembrou da vitória a partir de campanha realizada pela OAB, que garantiu no novo Código de Processo Civil pagamento de honorários advocatícios aos advogados públicos.
Lamáquia foi homenageado com uma placa em agradecimento e reconhecimento ao empenho dedicado às causas da advocacia pública. O calendário de cursos telepresenciais para o mês de setembro já foi divulgado. As aulas oferecidas pela Escola Nacional da Advocacia, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, serão realizadas nas escolas superiores de advocacia ou nas seccionais nas datas de cada curso. Os temas são: temas controversos em processos tributários face ao Código de Processo Civil de 2015, no dia 14 de setembro, e introdução ao compliance, entre os dias 18 e 21. Mais informações você encontra no site da ENA. Os advogados gaúchos agora têm espaço reservado no Foro de Novo Hamburgo e na Central de Polícia no Vale dos Sinos. A sala do foro foi ampliada e recebeu 10 computadores e outros equipamentos. Já a Central, espaço raro em delegacias do Rio Grande do Sul, dispõe de computador para facilitar a atuação dos profissionais da advocacia. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, esteve nas cerimônias de inauguração e aprovou o segmento da proposta para a valorização da classe iniciada em 2007. A OAB decidiu ingressar no Supremo Tribunal Federal contra a eficácia do crime de desacato previsto no Código Penal. Para a OAB, a tipificação viola princípios constitucionais. A decisão foi tomada com a aprovação do plenário da Casa. O encaminhamento foi feito pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem, que propôs à entidade ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, por considerar que o artigo 331 do Código Penal Brasileiro viola a Constituição Federal, além de ser incompatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Adotando-se a tese da supralegalidade dos tratados internacionais, tem-se que a tipificação do crime de desacato deve ter sua eficácia afastada, face à sua incompatibilidade com o artigo 13 da Convenção Americana. A previsão de punição para uso de linguagem e ou atitudes ofensivas contra agentes estatais cerceia as pessoas do direito à liberdade de expressão, pelo temor às sanções penais. Analisando o ordenamento jurídico interno, extrai-se que o crime de desacato colide com o direito à liberdade de expressão, que está tutelado nos artigos 5º, incisos 4º, 9º e 220 da Constituição Federal. Tem-se, portanto, a configuração da violação direta a preceitos fundamentais. O parecer produzido pela Comissão de Direito Constitucional da entidade foi acolhido integralmente pela relatoria do caso. Em seu voto, Eduardo Serrano recomendou a eliminação do desacato como modalidade criminal no Brasil, sob justificativa de se resguardar a liberdade de expressão dirigida ao Estado e seus operadores. Esclarece que no crime de desacato o sujeito passivo é o Estado e, em segundo plano, o funcionário público. Isso porque o bem jurídico precipuamente tutelado é o prestígio da função pública. O crime de desacato envergonha, desonra e diminui a dignidade e a autoestima da nossa classe. Analisada pelo plenário, a proposta foi aprovada por unanimidade. Para tornar efetiva a ausência de hierarquia entre a advocacia, membros do Ministério Público e magistrados, a OAB, em sessão plenária, decidiu propor lei ordinária para que todos os atores da justiça brasileira sejam submetidos aos detectores de metais. Uma situação que não é real no dia a dia de advogadas e advogados do país. Passar por detectores de metais nos prédios das unidades judiciárias se tornou comum à advocacia do país. A reclamação da classe foi detectada pela Caravana Nacional das Prerrogativas em vários estados brasileiros. A situação se tornou pauta no Conselho Pleno da OAB. Ela está baseada no fato de que, enquanto advogadas e advogados precisam se submeter aos detectores, juízes, promotores, servidores, além de pessoas não ligadas ao sistema, não passam pelo mesmo exame. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 12.694 de 2012, constata-se que a previsão de livre ingresso às unidades judiciárias foi estipulada apenas aos integrantes de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios.
O uso de detectores é regulamentado pela Resolução 176 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça e pela Lei 12.694 de 2012, que não inserem a advocacia nas exceções para a revista. O tratamento fere as prerrogativas da classe e é considerado pelo relator da matéria, conselheiro federal Maurício Gentil, um ato vexatório e discriminatório em relação à advocacia. Por determinação constitucional e legal, não existe hierarquia entre magistratura, advocacia e membros do Ministério Público, havendo entre essas igualmente dignificantes profissões jurídicas uma relação de paridade, cada qual dentro de suas atribuições no sistema jurídico e no sistema de justiça. Se magistrados, membros do Ministério Público e serventuários da Justiça tem nos fóruns e unidades judiciárias os seus locais de trabalho, a advocacia também os tem. Seguindo o voto do relator, o plenário decidiu propor lei ordinária que discipline a questão, a fim de afastar a ilegalidade prevista na resolução do CNJ e garantindo a isonomia. A OAB protocolou ação civil contra a União por aumento da alíquota de combustíveis. No documento, a ordem aponta as inconstitucionalidades do decreto publicado pelo governo em julho deste ano. A OAB decidiu contestar judicialmente o aumento das alíquotas dos impostos PIS e COFINS sobre combustíveis. O reajuste foi tomado como forma de coibir o rombo nas contas do governo. Com a medida, o litro da gasolina ficou cerca de 40 centavos mais caro. Por unanimidade, o Conselho Pleno, realizado em agosto, aprovou o ingresso da OAB com a ação civil pública contra a União por conta desse aumento. Na ação, a OAB enfatiza que o ato normativo é inconstitucional e aponta que o decreto fere o princípio da legalidade, uma vez que a majoração de tributos só pode ser realizada mediante edição de lei em sentido estrito. Viola também o princípio da separação de poderes, descumpre a finalidade extrafiscal das contribuições sociais descritas no artigo 195 da Constituição Federal, que veda esse tipo de tributo com intuito meramente arrecadatório e transgride o princípio da noventena, que já teve vigência imediata sem respeitar os 90 dias da publicação da lei. Com base nos argumentos apresentados, o Conselho Federal da OAB pediu que seja determinada a suspensão e aplicação do decreto em todo o território nacional até a decisão de mérito sobre as questões apresentadas. O documento foi assinado conjuntamente pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, pelo procurador especial tributário da OAB Nacional, Luiz Gustavo Bichara, e pelo presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário da OAB, Breno Dias de Paula. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o afastamento de uma multa aplicada a um advogado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele era acusado de suposto abandono do processo. A partir de um recurso em mandado de segurança, a seccional e a Procuradoria conquistaram a suspensão da multa. Na 8ª edição da Conferência Estadual da Advocacia, no Maranhão, o vice-presidente nacional da OAB, Luiz Cláudio Chaves, fez uma palestra sobre a atuação da classe nos conflitos familiares. Ele destacou a indispensável presença da advocacia nesses casos, além de aspectos importantes da conciliação. Também na Conferência do Maranhão, o diretor-tesoureiro da OAB Nacional, Antônio Oneildo, apresentou palestra destacando a natureza contramajoritária da advocacia. Oneildo é autor de uma série de artigos acerca do tema, publicados em sites jurídicos especializados. Ele foi enfático na defesa dos princípios constitucionais, das leis e das regras do devido processo legal em prol da garantia à segurança jurídica. O passado de luta pelo direito das mulheres proporcionou um presente com mais igualdade entre os gêneros, inclusive dentro da advocacia. Foram muitos avanços, mas ainda há muito que ser conquistado. O Dia Mundial da Igualdade Feminina, 26 de agosto, foi criado para comemorar os avanços das mulheres na sociedade, como o direito a voto e a educação. A data também aparece nos calendários de todo o mundo para lembrar que ainda há muito que ser feito até alcançarmos a igualdade entre os gêneros. Um direito assegurado pela Constituição no artigo 5º, que diz:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A entrada tardia das mulheres no mercado de trabalho e a cultura de reduzir o papel da mulher na sociedade contribuíram para a desigualdade de gêneros. Até nos dias de hoje, a defasagem nos ganhos financeiros. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a renda média do brasileiro é de R$ 2.043. No entanto, enquanto os homens ganham, em média, R$ 2.251, as mulheres recebem R$ 1.762. Uma diferença de R$ 489. Aquela disputa de mercado, isso ocorre muito. Então, um dos grandes desafios é cada vez mais. Eu sei que nós todas estamos nos qualificando mais, estamos estudando mais, mas nós temos que nos posicionar, temos que mostrar a nossa cara. A OAB Nacional tem grande preocupação sobre a igualdade das mulheres, tanto na sociedade quanto dentro da ordem. Por isso, em 2014, foi instituída a cota mínima de 30% para gênero. Hoje, ocupamos 48% dos registros da OAB. Temos no sistema de cotas um percentual de 30% de participação das mulheres. Então, com certeza, a nossa meta é ir crescendo cada vez mais esse número de participação, não só dos registros, mas efetivamente da mulher advogada ocupando os cargos de mando, cargos importantes em diretoria, nos conselhos, sendo titulares e não suplentes. Além disso, o movimento Mais Mulheres na OAB se espalhou por todo o país com a intenção de incentivar as profissionais a participarem dos quadros da entidade e dos cargos de poder. A luta do Conselho também se estende à igualdade na política. Temos hoje a obrigatoriedade na lei eleitoral de que 30% das listas partidárias seja preenchido por mulheres. Só que a lei está sendo fraudada de mulheres que, na verdade, não querem ser candidatas, não têm aptidão política nenhuma, mas que o nome é colocado na lista do partido apenas para que o partido consiga o seu registro. Então, dentro da proposta é fazer uma substituição dos lugares nas listas por vagas. Então, nós teríamos as cadeiras preenchidas por mulheres. Nós já sabemos lidar com o interrupting, nós já sabemos lidar com a infantilização, nós já sabemos lidar com a falta de espaços e isso está ficando no passado. A mulher está vencendo na insistência, vencendo no cansaço. Nós já avançamos e eu tenho certeza que nós vamos ter mais espaço, eu tenho certeza que nós vamos ter mais voz e eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais mulheres na OAB. Uma das barreiras superadas pela advocacia feminina foi em relação à gravidez. A Lei 13.363, sancionada em novembro de 2016, incluiu no ordenamento jurídico novos direitos em benefício da advogada gestante, lactante ou adotante. A advogada Alessandra Pereira já enfrentou dificuldades no exercício da profissão quando ainda estava grávida. Ela teve o pedido de remarcação de audiência negado, já que, segundo o juiz, a gravidez é algo previsível e, portanto, ela poderia providenciar um substituto. Porque o meu parto coincidiria no mesmo dia. Então, já tive caso de fazer audiência com 10 dias de operada, com 15 dias de operada. E aí eu pedi para ele remarcar, para antes ou para depois. Mas já era um processo antigo, já estava na fase de instrução, já havia sido remarcado neste processo outras audiências, então não haveria nenhum prejuízo para o processo. Minha cliente não teria nenhum prejuízo e ela estava ciente da situação. Na época, o Conselho Federal da OAB compareceu ao fórum em um ato de desagravo pela postura do juiz. Nós mulheres, como já disse, é tudo mais difícil. Nós temos que ser mãe, dona de casa, esposa e profissional. Então, para conciliar tudo, nós precisamos de lei que nos amparam. Nós não podemos deixar que esses tropeços de pessoas preconceituosas atrapalhem o nosso dia a dia. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter.
Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, mas na próxima semana a gente se encontra. Até lá!